Olá você, cá pra nós de volta numa semana no final de semana sem a presença dela, né? Que está de férias, Fernanda Albuquerque, mas estamos aqui, eu e Josival Pereira, para dar conta do recado, conversar com você, trazer assuntos. Pois é, a gente que não consegue tantas férias quanto ela. E como toda ausência é atrevida, a gente fica logo falando mal, né? Mas é brincadeirinha, né? Porque Fernanda é uma grande profissional, trabalha muito, está aí todo dia na TV Tambaú, emprestando talento, trazendo competência, a boa informação. No Cá Pra Nós. É Cá Pra Nós o nome do programa dela? Não, o Cá Pra Nós é o programa da gente, né? É o Com Você, claro. Com você. Pois bem, a gente está aqui e vai conversar agora. Sabe, Josival, que eu estava vindo aqui, disse que eu vou conversar com o Josival hoje. Pois é. Né? Aí eu fiquei pensando, eu estou tão cansado dos assuntos que estão em vigência na mídia. Eu também, Gerardo. Eu não aguento mais. Bolsonaro, Lula, Trump. Aí veio uma coisa para amenizar, que não é para amenizar, que foi uma notícia muito ruim, que foi Preta Gil, o falecimento dela. Que aí, um massacre, porque no Brasil é tudo assim, né? Ou tem muito ou tem pouco. E a gente está nessa vibe aí. Aliás, Alexandre de Moraes, que entra nesse barco aí, né? Não existe outro assunto, outros personagens no Brasil que não sejam essas pessoas. Isso é ruim, porque agora eu estou prevendo ainda 2 ou 3 meses de radicalização desse processo. Eu acho que a radicalização agora ela tem um ponto chaves, a aproximação, a proximidade do julgamento desse primeiro núcleo que é acusado do chamado golpe, está correndo, são os prazos de alegações finais. Alegações finais, você sabe que não são curtos, embora lá tenha dobrado, basicamente, porque tem um colaborador, e quando existe um colaborador, então foi o prazo do Ministério Público, o prazo do colaborador, e agora aí vai começar o prazo da defesa. É muito flexível, no sentido de os prazos vão andando, dobra. E aí pelos meus cálculos, o prazo do colaborador termina agora no dia 30, 31 de julho, está terminando agora então esse final de semana que nós estamos começando esse programa essa semana. Começa a contar o prazo de alegações finais dos acusados, que aí, pela minha tabelinha, vai dever terminar ali por volta do dia 15 de agosto. Então tem uma proximidade muito grande. Aí começa prazo para Alexandre de Moraes ou pedir novas diligências ou julgar. Ou o que for, né? Ou creio que ele vai julgar. Então eu tenho a impressão que mais um período aí de um mês nós vamos ter radicalização. Mas isso aí, eu concordo com você, está cansando. Vamos, Aí você veja como é difícil se prender alguém no Brasil, né? Porque independente de quem mereça ser preso, se fez, se não fez, estou falando... Soltar aqui é fácil. Né? Pronto. Né? Você veja como é difícil, porque a decisão de se prender o ex-presidente já está tomada, a gente está assistindo isso desde antes, né, do governo, e passou-se o governo, vai acabar já, e não conseguiu consolidar. Mas não conseguiu consolidar, pelo menos do que a gente está enxergando, por conta dos prazos, por conta das provas, se escutar, né? Eu acho que tem duas coisas aí que são difíceis. Veja bem, no caso Lula, lá em 2016, 2017, 2018, até 2017, já tinha acontecido a Lava Jato, e a Lava Jato realmente criou uma situação muito grave para o PT. Então havia na sociedade brasileira uma condenação do PT por antecipação, então não havia assim tanta dificuldade de se justificar a prisão e tal. Não era nem justificar, é que não haveria reação mais forte. E também eu acho que é ali um pouco pela forma como Lula enfrentou essa questão. Eu acho que ele preferia, ele aceitou ir para... também não tinha como ele fazer, mas eu vou para a prisão e vou lutar de dentro da prisão, era essa a história toda. Neste caso agora, tem duas coisas diferentes. Uma é, a liderança de Bolsonaro está viva, muito viva, tá certo? Um patamar alto. Então você tem que enfrentar isso, você fica sempre sabendo que tipo de reação vai sair. Então a justiça, não é nem a justiça, vou fazer Alexandre de Moraes, tecnicamente ele vem atuando para
e quebrando a possibilidade de resistência da sociedade. Ah, avançou nisso, foi embora. Primeiro era, não tem coragem de processar, de denunciar, denunciar. Tem problema, agora retira direitos ou estabelece cautelares. Você fica em casa, você não pode falar e tal, então você vai quebrando a resistência pouco a pouco, não tem mobilização, a mobilização é pequena. Então tem esse fato ainda da popularidade de Bolsonaro ser alta, está viva. E o terceiro fato, o segundo, eu não sei, é que Bolsonaro não se integra. Bolsonaro e a família e alguns ao redor dele, mas a resistência maior é a família, tem uma resistência, tem uma reação fortíssima que leva também os principais apoiadores. Quer dizer, a família não quer se entregar de jeito nenhum a nenhum tipo de condenação. Está se vendo que eles querem... Eles resistem, né? Eles resistem, eles querem, se possível, eles virariam o país, o que Eduardo Bolsonaro está dizendo dos Estados Unidos é o que ele sonha, era uma intervenção americana para não haver julgamento nenhum. Quer dizer, vou até as últimas consequências, mas ele não se entrega. Então, por isso demora mais, né? Demora mais. E aí você, nesse raciocínio de como as coisas se processam, de como é difícil, de como... e aqui eu não estou querendo culpar ninguém. Não cabe a nós, aqui, enquanto formadores de opinião, estar julgando ninguém. A gente está aqui analisando os fatos, como eles se comportam, como eles se dão andamento. Mas o fato concreto que eu, nessa vinda para cá, para esse trabalho que a gente está fazendo aqui, esse papo, eu fiquei analisando, meu Deus do céu, quais ex-presidentes no mundo foram presos em tempo recente, porque é uma desmoralização muito grande para o país, não é propriamente para o presidente que está sendo preso. E aí eu estou falando aqui, dentro do nosso país, a gente tem sofrido constrangimentos sucessivos nesse tempo da redemocratização, com impeachments que não deixam de acontecer, com afastamento, com prisão, justa ou injusta, de quem quer que seja, mas tem acontecido. Josival, eu fiquei olhando aí, eu disse assim, vamos para os grandes países do mundo, né? Grandes países, porque a gente tem que se comparar, porque nós somos grande país, eu entendo assim. Aí, Estados Unidos, a gente não vê ninguém preso. Aí, na França, ninguém preso. É isso, o caso que eu ia dizer, a França tem um caso, que é o Sarkozy, não agora. Sim, antes, o penúltimo presidente foi preso, tá certo? Sarkozy. É uma coisa assim, muito raríssima, acho que foi a primeira vez. Só que aí, assim, você tem... Não estou querendo dizer que não possa ser preso, não. Você tem uma democracia madura que quando o cara diz assim, ó, a justiça decidiu isso, mas aí é outra justiça também que eu não concordo, e você não tem muito o que discutir. Quer dizer, nós temos, não foi preso, mas o primeiro-ministro de Portugal, houve uma denúncia, ele renunciou imediatamente, tá certo? Imediatamente. O pessoal tem isso de renunciar. É difícil. Cá para nós, o que eu sinto, só para que eu acho que a gente tem que colocar, o que eu sinto hoje, Gerardo, é o crescimento cada vez maior de um sentimento de que isso tem que passar. Tá certo? Tem que passar por um lado e tem que passar por outro. Sim. Certo? Isso tem que passar em que sentido? Passar o seguinte... simplesmente não pode acontecer. Uma renovação mais política, embora dentro do próprio sistema, tá certo? Talvez fosse a hora, só que eu acho que isso dificilmente vai acontecer, de nem ter a candidatura Bolsonaro, não ter um bolsonarismo, nem ter a candidatura Lula que colocar, já e aí foi, você, tá certo? Já foi. Tá entendendo? Eu vejo um sentimento muito forte disso, embora eu acredite que ainda não vai ser nessa eleição. Infelizmente, né? Está muito próximo, eu acho que o meu raciocínio estava para chegar à situação, era o primeiro lamento que representações tão importantes dos países, presos, né? A ex-presidente da Argentina está lá presa dentro de casa. Né? Você falou agora do presidente na Bolívia o presidente está também. No Peru está o presidente preso. O que está precisando, o ex-presidente do Peru está preso, o ex-presidente da Bolívia está preso, a ex-presidente da Argentina está presa, está certo? O daqui está se anunciando como vai ser preso, e aí vem a história, essa vergonha, né? E a gente tendo que entender que os valores precisam retornar
ao dia a dia de um cidadão com representação tão importante. Valores como a honestidade, por exemplo, valores como as pessoas que estão usando em benefício próprio aquilo que ela detém como comandante de um processo de gestão em um país. A gente não enxergava isso tanto lá atrás e as coisas quando aconteciam causavam tanto, né? Causavam tanto porque era caso de renúncia, como você acabou de falar aqui, simplesmente o gabinete acabava porque não podia ter nada. Era uma fissurazinha, não podia. E a gente vê cada vez mais as coisas acontecendo e o que é pior, Josival, que isso aqui eu estou assim, em desabafo mesmo como cidadão, é a gente assistir pessoas que ficar por isso mesmo. Né? Porque o tempo vai apagando, daqui a pouco, enquanto não surgiu um problema maior para se discutir, fica se falando. Daqui a pouco vai esquecendo. O Brasil está precisando virar essa página. Nós precisamos e precisamos contribuir. É por isso que eu resolvi abordar isso aí aqui de uma forma muito rasteira, né? Porque a gente não está analisando com profundidade. Assim, eu estou sendo bem concreto. Eu não quero descer hoje a quem foi, por que foi, tal. O cara só achando que o Brasil não merece isso. O Brasil precisa virar essa página. Esse momento que nós estamos vivendo, precisa virar essa página. Urgente. Agora, a gente está falando do caso do Brasil, mas a gente assiste que é uma questão de mundo, né? A gente vê que esses respingos, como você falou agora, da América Latina, aí a gente vai para Europa. Por exemplo, você tem isso um pouco hoje nos Estados Unidos, que antigamente era o grande exemplo, aparentemente o grande exemplo da democracia. Você não podia ter um caso amoroso que já acabava, né? Hoje eu já estou vendo, essa última semana eu li um artigo e estou vendo entrevistas em que os próprios analistas, os cientistas americanos e tal, começam a dizer que hoje os Estados Unidos não conseguem ser mais exemplo de democracia para nenhuma parte do mundo. Ele já está lá embaixo, perdeu para diversos outros países e tal. Mas você tem razão, é no mundo todo. Você vai para a França tem uma disputa tão grave entre... nas duas últimas eleições, a extrema-direita foi para o poder, que você vê que o presidente Emmanuel Macron derrotou a Le Pen, né? Mas na rua ele chegou a ser abordado, a ser, né, por pessoas querendo segurar, bater nele e tal, na rua, quer dizer, baixou um nível de falta de respeito muito grande, né? Você teve no Reino Unido um primeiro-ministro que perdeu o poder porque usou durante a pandemia, se confraternizou, foi fazer festa e tal. Você tem muito isso, você tem... assim, nós tivemos na Coreia, agora recentemente, um presidente que foi tirado do poder e manifestação, depois a justiça mandou voltar para o poder, porque a disputa é muito, muito séria. O Congresso que cassou um presidente da República e o cara foi afastado 2 vezes do poder, voltou e foi afastado do poder, até a justiça dizer, volta ele e condenou o outro. Paralelamente, o mundo assiste às guerras, né? As guerras, Ucrânia, Irã, Israel, a faixa de Gaza. Estou dizendo só aquilo que está todo dia no noticiário, é uma carga muito pesada. O cidadão tem sofrido muito. As guerras que aconteceram no mundo, se você vai olhar, quando você olha o começo, a razão inicial dela sempre é uma razão, às vezes, não tão substancial. Depois, quando as coisas vão acontecendo, você vai ver, talvez a Segunda Guerra foi um momento mais grave, que você tivesse ali, digamos assim, um inimigo da humanidade, um inimigo da civilização, um inimigo como do outro lado, mas mesmo assim, no começo não estava muito claro isso. O propósito dele, geopolítico, é que era realmente a ambição de crescer, de colocar. Mas quando você vai ver, eu não consigo entender até hoje, em momento nenhum, isso assim, é uma razão, uma guerra por motivo religioso. E você tem, outro dia eu estava vendo cientistas contarem, existe mais ou menos umas 5 ou 6 guerras no mundo atualmente por motivo religioso. Você veja que coisa... Que coisa completamente absurda, fora de propósito. Incrível. Fora de propósito, geral. Não tem uma religião no mundo que não prega a paz, tá?
Todas. Não tem, é a base. Não tem uma religião no mundo que não diga que as pessoas devem conviver, tá certo, como irmãos. Sim. Tem uma. Como é que você então diz assim, eu vou matar em função da minha religião? Eu quero exterminar aquele povo porque minha religião não existe isso, não existe. Então, realmente, nós estamos vivendo uma quadra na humanidade que eu acho que é de certo retrocesso. Bastante Retrocesso mesmo. A gente andou e agora está tendo que voltar para poder a gente rearrumar esse Se fosse campo. só uma acomodação, porque geralmente os processos têm acomodação. Né? Isso, Às vezes você vai É um demais, avanço, mas você não estava preparado. volta para acomodar. Se daqui a pouco passar isso e for uma acomodação, nem tanto o sol, nem tanto o mar, tá certo? Nem tanto a terra, nem tanto. Mas se for uma acomodação, a sociedade vai sair ganhando. Mas e se não for isso? Se for um retrocesso? Se for uma outra forma de organização da humanidade, quer dizer, um outro tipo de violência, de estabelecer conquistas, né? Porque as conquistas mais antigas eram geralmente eram geopolítica, era território, era terreno, era autonomia, né? E agora você disputa por padrão religioso, comportamento religioso, disputa, enfim, por política, puramente política. São tantas brigas. Comercial, a disputa comercial é terrível, é horrível. É muito difícil. Aí a gente vai para uma briga agora aqui, muito curiosa. Uma briga não, né? Uma guerra, né? Do que falar, né? Nessa questão, dizer assim, você não pode falar do negro, não pode falar do branco, não pode falar... Tem tantas guerras que a gente está participando, né? E num processo de acomodação com os novos tempos, que é isso aí. Eu espero que seja acomodação, né? Eu espero que seja, né? Eu espero, porque agora você não pode mais dizer isso, não pode fazer aquilo. E está sendo ajustado, e eu só vejo conflitos na frente. Eu acho isso muito interessante, porque realmente os cientistas avançam nas concepções que eles formam do mundo. Quando você vai ver em algumas coisas têm sentido, mas noutras não precisa radicalizar tanto, né? Eu realmente acho que essa história do politicamente correto, ele foi ao exagero. Ele tem razão, ele tem muitos motivos para se condenar, para se exigir o politicamente correto, para se condenar o não politicamente correto, mas há muito exagero, e as reações são muito, muito fortes, muito fortes. Aí Fortíssimo. Agora, vamos sair dessa lama, né? Porque eu vou considerar isso uma lama. Falar de coisa boa, né? Bora. Antes, fazendo aqui um lamento, né? A morte da cantora Preta Gil, que aconteceu no último final de semana em Nova York. E uma pessoa que realmente, como toda a imprensa tem enaltecido, as mídias sociais, uma pessoa de alto astral, que procurou sempre passar alegria, e que sofreu muito, e que a gente estava assistindo esse ocaso dela cada dia mais forte, mais doloroso pelas mídias sociais, porque ela fez questão de fazer esse acompanhamento. Ela não parou um minuto, todos os dias tinha uma postagem, só quando ela estava dentro de UTI, que não podia, mas ainda assim ela sempre procurou dar esse acompanhamento. Então, um lamento muito grande para um pai. Gilberto Gil perde o segundo filho, né? Invertendo a ordem que seria, né, natural da vida, pai, depois filhos, os filhos indo antes do pai. É algo assim muito doloroso. Preta Gil passou por João Pessoa, fez shows em João Pessoa, deixou amigos em João Pessoa, na Paraíba como um todo, e aos 50 anos deixou esse mundo de Deus, porque deve ter planos claros para ela lá em cima. Que vá na paz e que descanse. De todas as coisas que eu ouvi, realmente Preta Gil foi muito, muito festejada, e eu acho que no ser humano tem uma característica que ela vai acabar sendo... Chegando um momento que as pessoas vão dizer é isso, é autenticidade. Realmente. Certo? Quebrando, né, dos politicamente corretos que só dizem aquilo que... Nós estamos num mundo tão falso, tão fluido. E chato. Tão falso, fluido, de tapinha nas costas, porque nessa história
de você respeitar na frente, mas não respeitar atrás. É isso que eu estou dizendo, que a autenticidade termina virando um atributo de vida, um comportamento de vida para ser festejado. E aqui com Preta foi festejado na vida e na morte. O que Isso. Os depoimentos são muito bonitos, são sempre mostrando exatamente esse lado dela. Amigos verdadeiros e tal. Que acompanharam, né? E assim, amizades que nasceram de uma rixa, como eu via Carolina Dickmann dizer, que não suportava ela, nem ela suportava a Carolina. E quando se conheceram, superaram tudo. Se amaram, né? Se amaram no melhor sentido da amizade. Uma esteve no leite de morte da outra, né? Autenticidade. É isso que eu acho que é super Fica o exemplo, né? O legado de Preta não é essencialmente, não é pela música, não é pela maneira com que ela viveu e essa energia boa, positiva de enfrentar a vida, dando lições inclusive e principalmente do que é tão puro que uma amizade, da alegria, de respeitar as pessoas, o próximo. Realmente muito bacana, muito importante ter vivido, ter encontrado Preta pela frente, nem que seja pelo vídeo. Mas, Josival, o que está acontecendo de bom na Paraíba? Na política, a política começou a desenhar aí. Como é que está esse momento? Estou olhando toda hora, saíram pesquisa aí, né? Umas pesquisas, não sei se quem foi que encomendou, mas teve pesquisa Na verdade, a Paraíba não tem, eu acho que ainda não tem definições maiores na política da Paraíba. Esse é um ponto. Eu acho que as pessoas cobram definição, mas não está acontecendo definição no Brasil, em lugar nenhum. Não é tempo. E na Paraíba eu já fiz isso. Vai ser mais difícil definições, porque nós estamos vivendo um processo de mudança geracional. Pode haver uma mudança geracional muito difícil quando você vai escolher no mesmo top, um time no mesmo top, você fica difícil você escolher. Um se destaca muito sobre o outro, sobre os nomes, tá certo? Então você tem, por exemplo, na própria oposição, que essa semana teve ali um moídozinho, tem Efraim e tem Pedro, que são os dois possíveis candidatos, quer dizer... Da oposição. Da oposição. Aí você pergunta, mas quem é o maior aqui? Quem é o melhor aqui, tá? Existe provavelmente um que vai se destacar mais. As pesquisas estão dando Pedro, ainda com um recall de família, um recall da última campanha eleitoral, talvez pelo discurso, pela colocação. Mas... Porque não reza sobre ele no momento, nada contra, né? Nada contra. Então, mas você não sabe, aí o outro talvez tenha uma estrutura melhor, que está no Senado, tem um partido grande, quer dizer, mas não é nenhum se sobressai, diga assim, eu sou aqui o líder e vou incontestável e ninguém vai me contestar. A mesma coisa tem acontecido no lado governista, tá certo? Com o fato de não ter nenhuma grande liderança, pela ocupação, por onde chegou em Brasília, talvez se Hugo Mota se dispusesse a ser candidato, talvez todos os outros respeitassem. Assim, tudo bem, isso aí... Porque a expressividade do cara conquistou é muito grande. É muito grande, mas os outros, ninguém está respeitando. Assim, acha que cada um que todos têm as mesmas condições. Embora... É tão engraçado isso, porque na hora que a gente senta para conversar, aí diz assim, não, porque Lucas é o vice-governador, Lucas é quem vai assumir, então Lucas é filho da senadora, Lucas é sobrinho do Na verdade, deputado. eu acho que Lucas, o que pesa muito a favor do Lucas é o fato de que ele vai sentar na cadeira do governador. Esse é o que faz o diferencial. O credencial maior dele. Tá certo? O credencial maior de Cícero está na maior prefeitura de João Pessoa, tá certo? E ter talvez uma experiência maior. Cícero está na frente das pesquisas, mas Cícero está na frente das pesquisas talvez porque esteja na frente da prefeitura de João Pessoa. Quando mede as pesquisas, para ir para cá. Não, mas sei o quê. No caso de Adriano Galdino, eu até acho que a gente precisa começar a verificar por que Adriano Galdino, desde o começo, é tão indócil a isso, tão em relação à história da campanha eleitoral. Na verdade, eu cheguei a uma conclusão. O problema de Adriano Galdino são os ribeiros. Ele faz esse moído todo porque ele não quer ver, não aceita de jeito nenhum ter um ribeiro, tá certo, como candidato a governador e possível governador. Tá certo? Essa rixa que ele mantém com a família Ribeiro, eu fiquei umas 2 semanas tentando saber onde começou e onde...
E onde foi? Porque isso para mim seria um essa fato semana novo. me disseram que foi na primeira eleição dele para deputado estadual. Então tem 12 anos, acho que é o terceiro mandato. Adriano está concluindo o terceiro mandato, que é o quarto. Foi na primeira eleição dele para deputado. Ele estava ali saindo de Pocinho, querendo ser candidato, já tinha saído. E ali aconteceram alguns atritos e ele leva muito Em consideração esse fato lá atrás. Quando, como político, aí, tinha que ter passado por cima já disso. E aí ele também fez isso na eleição dele para prefeito. Ele foi candidato a prefeito em Campina Grande, chegou lá e ele esperava receber o apoio do pessoal que era ligado ao governador aqui. E os Ribeiro já foram fazer uma aliança com Romero Rodrigues, foi na época que... Foi o pai, já foi candidato. Isso. Tá certo? Foi na Enivaldo como vice-prefeito. Ele não recebeu esse apoio, então renovou a rixa. Para dizer que não confia de jeito nenhum. E aí ele passou a realmente entender. Me parece que no problema Quem é que tem vez com esse Ribeiro? É a pergunta que não quer calar. Esse é um debate que eu estou fazendo, inclusive, juntamente, quando eu chego onde tem roda política, roda de jornalista, essas coisas rodam muito. Por exemplo, as pessoas dizem assim, eu gosto de provocar, os caras fazem, como confiar no Ribeiro? Como confiar no Ribeiro? Aí eu pergunto sempre nas rodas. Sim, mas me diga aqui os casos de traição dos Ribeiros. Me diga os casos de traição. Aí eles rodam para lá, rodam para cá e vão para a eleição, que eu acho que é 14, ou é de 10 e de 14, que todo mundo, ali, só que foi uma eleição que todo mundo conversou com todo mundo, sim, né? Então, a rigor, os Ribeiros não têm um histórico de traição efetiva. Você dizer assim, os caras traíram vergonhosamente, não. Eles esperam o momento certo e vão para a história certa. Mas você não considera que na época que a eleição de Daniela para os Cunha Lima, Daniela traiu porque Cássio saiu com ela numa dobradinha e no meio do caminho... Mas eu estou só dizendo o que reina na conversa, né? Só que para Daniela, para o pessoal do Ribeiro, eles não querem comprar essa briga, eles acham que Cássio foi que Cássio estimulou mandar votar em Veneziana e Cássio em Campina Grande. Sim. Então eles tinham que trabalhar para eles, né? Tinha que trabalhar para eles fora de Campina Grande, que a votação dela nem foi boa em Campina Grande. Isso. Tá certo? Foi boa em João Pessoa. Tá certo? Chegou em João Pessoa e foi boa. Foi uma votação boa. Que tipo de acordo fez aqui em João Pessoa? Porque a gente não pode considerar realmente como uma traição oficial. Isso é uma coisa de bastidor, de avaliação entre eles mesmos. Então, veja bem, essa é uma história. Mas aí tem outro fato. Você pergunta, quem se dá bem com os Ribeiros? Aí você não consegue... eu acompanhei muito em 2022, quando Aguinaldo era pré-candidato a senador, e todo deputado federal que eu entrevistava na época, chegava, eu fazia uma pergunta, não no ar, eu chamava ele num canto, eu queria saber, eu disse, e aí? Não, em Aguinaldo não dá para votar não, é melhor votar em Efraim. Efraim é mais colega nosso, sim, é mais assim, Aguinaldo é forte lá em Brasília, mas Efraim por exemplo, é capaz de dividir com a gente, isso, tá certo? Então, essa história é também pesada, é também forte, quer dizer, é também forte nesse momento. Assim, eles não têm um histórico muito forte, não tem um histórico de traição, mas também não tem um histórico de que são generosos com os políticos de uma maneira geral, vão ter que ser agora. Se bem que ser generoso com o chapéu alheio é muito bom, né? Os outros que foram... Olha, a gente está aqui nesse papo, papo de mesa de bar mesmo, né? Só com água. Mas o Cá Pra Nós tem tempo e a gente está chegando ao final deste episódio. Agradecendo a sua audiência, lamentando, mas festejando também a ausência de Fernanda Albuquerque, que está em férias,
Está prometendo voltar na próxima semana com assuntos mais amenos. Essa viu, história da José? política, só para me despedir, a gente vai ter que gastar aí, eu acho que programas até abril do próximo ano. E a gente vai gastar, porque... Para poder definir. Não tem definição antes disso não, viu? Nenhuma. A gente fica por aqui e na semana que vem já vai estar de volta. Até lá!